Oi, gente! Viu como pegou? Pegou, viu? Ainda bem que você tá fazendo agora. É? Começar com o clima lá no alto. E olha só que clima hoje, hein? Com a nossa convidada. Eu tô meio até sem saber como agir, eu tô falando sério. É? Uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Depois que você viu aqui, né, o currículo dela, a gente se sentiu um pouco... Não, de verdade, eu tô muito entusiasmada com a conversa e tô muito feliz mesmo. Muito, muito, muito. Aproveito até pra falar. Uma admiração muito grande. E eu pedi, né? Falei assim, Lari, eu vou te pedir a vênia, vou te pedir, por favor, me dê essa honra de apresentar a nossa convidada. Estamos aqui hoje na segunda gravação do nosso episódio da série Carreiras Jurídicas. Sim. E, graças a Deus, com o nosso projeto já expandindo aí para o estado de Rondônia. Sim. O primeiro estado a ser prestigiado. Spoiler de novo. Com o nosso evento. Spoiler de novo. Tô amando. Né? É. E num lugar especial que tem meu coração, que foi a cidade onde eu nasci. Nossa sociedade... Tem meu coração também, não nasci né? aqui. A mas Lari tem meu virou coração ariquemense. também. Ah, sim, né? por Vai favor. ganhar como cidadã ariquemense. Eu quero. E aqui hoje, nesse dia especial, Ai. com uma convidada especial que tem meu coração e ela sabe disso. Ai, gente. É uma inspiração não só para minha carreira, ela sabe disso, mas para de Muito. todas as mulheres advogadas. Sim. E se não, de toda a advocacia. Não só de Ariquemes, mas do estado de Rondônia, Sim. que é para onde ela tem maior atuação. E hoje é um dia especial para mim, de ter a honra de ter conseguido um minutinho, porque isso era para ter acontecido lá atrás, né, Lari? Quando a gente Vamos só lembrar que o inaugurou, nome dela foi pedido. né? Pediram o nome dela na nossa caixinha, só para vocês também, entenderem. né? Já era, nós temos uma lista de convidados Sim. e já era algo que a gente já tinha conversado às pessoas que a gente queria fazer a inauguração Sim. dos projetos das convidadas, e teremos várias outras, mas agora, só agora que estamos conseguindo, Mas né? a agenda Devido dela, à agenda dessas mulheres importantíssimas. E vou falar um breve currículo dela, vou falar só duas coisas, para ver se vocês adivinham quem é. Um dos maiores nomes da advocacia ariquemense e uma das mulheres advogadas mais famosas do nosso município de Ariquemes e da nossa região do estado de Rondônia. Sim. Adivinha de quem eu estou falando? E eu vou falar que é, porque eu nem sou de Ariquemes e já conheci ela. Você já sabe. Ontem nós perguntamos, falaram mesmo, você vai entrevistar quem? Ah, foi mesmo! Não foi? Conta isso. Ontem a foi gente legal terminou a entrega de credenciais, É mesmo. demos carona para um colega e ele falou, e aí, quando vai ser a próxima gravação? Tô acompanhando. Tô acompanhando amanhã. Falei, amanhã será a nossa próxima gravação. Quem vai ser a convidada? Aí eu falei, eu vou te dar 2 dicas para você acertar. Falei, é uma advogada, mulher, muito famosa no nosso município e uma das mulheres mais fortes e melhores advogadas aqui da nossa cidade. Quem é? Primeiro nome, aí você fala agora. Aí eu falei o primeiro nome, quem é? Que é? Claro que é ela, gente. Corina Aí. Fernandes. Seja bem-vinda, nossa amiga Corina. É um prazer receber você aqui na nossa casa, no meu município, no município onde eu nasci, no município onde eu estudei, onde eu me formei advogada e no município onde eu tenho construído uma história na advocacia. E vai ser uma honra, eu tenho certeza, compartilhar um pouco da sua história com a advocacia, com os acadêmicos de Ariquemes. E de Rondônia. De Rondônia, do Brasil. Do Brasil. Que a gente está só conversando, né? E vai ser uma honra, eu tenho certeza. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Ai, obrigada. Eu que me sinto honrada por esse convite, principalmente assim, a doutora Érica, que eu conheço desde bebê praticamente, né? Que ela é colega da minha sobrinha. Então, assim, eu fico muito feliz e estou aqui para vocês aproveitarem da sua experiência. Ah, não é tanta experiência. Ah, não, gente, só lê o currículo, por favor. Presta atenção nisso. Por que eu falo assim? Não é tanta experiência. Não é tanta experiência. Eu falo assim, a doutora Corina é uma das maiores advogadas aqui do nosso município, claro, com todo respeito e muito respeito
as nossas outras colegas, é óbvio. Não, mas a história, currículo. Eu tenho um carinho, assim, pela trajetória de vida dela, justamente pelo que ela me falou. Eu pude acompanhar essa evolução desde pequena, dentro da própria casa dela, e acompanhar de perto a realidade do que foi uma parte, um pedaço, claro, da vida dela, e é realmente, assim, inspirador, serviu de inspiração para mim. Quando alguém falava assim, quando eu comecei a carreira, falavam bem assim, como você gostaria de ser, qual advogada quando você crescer? Eu olhava e falava, eu queria ser igual a Corina. Olha só. Eu quero ser igual a Corina. Então, assim... É um espelho, né? É um espelho e isso é muito bom quando a gente tem um espelho assim da pessoa. E eu vou dizer o porquê, tá? Isso aqui é só um pedaço. Nossa convidada de hoje, Corina Fernandes, ela é advogada, pós-graduada em processo civil, direito penal e processo penal, direito ambiental, pós-graduada em direito médico, pós-graduada em direito de família e iniciou uma pós-graduação em direito do trabalho e decidiu não seguir, mas é quase pós-graduada em processo do trabalho, direito do trabalho. E além de tudo isso, na semana passada eu pude acompanhar ela recebendo um prêmio de cidadã honorária do nosso município de Ariquemes. Então, está justificado o porquê da minha admiração por você, Corina. E eu tenho certeza que vai ser uma admiração comunitária dos nossos ouvintes. Eu vou até te falar que eu tô de verdade muito feliz de estar recebendo você aqui. E eu tive a oportunidade de conhecer seu escritório. Eu sempre ouvi falar de você, Corina. E assim, eu falo porque eu gosto muito de me espelhar nas pessoas, em advogadas. E assim, de advogadas, eu reforço muito advogadas, porque fonte de inspiração. Eu gosto de saber por como chegou lá, por que chegou lá. E eu sempre ouvi de você. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o escritório dela, que foi o ano passado. Meu Deus, e você sentou, você viu um café e contou um pouco dessa história. Eu falei, gente, é incrível a história dela. E mais do que eu sonhei, entendeu? Pensei, eu vi. Entrar na história dela, Lari, queria que você apresentasse. Claro. Tá tão especial. Que você tá com tanta vontade de ouvi-la. Mas antes disso, vamos fazer as honras. É verdade. Tá tão especial hoje que nós temos três. Acabamos também de fazer uma entrevista com alguém muito especial. Hoje tá muito especial. Então hoje eu tô tão emocionada mesmo, porque eu saio assim, eu gosto de sair aqui motivada e eu tenho certeza que hoje eu vou sair mais. E cada episódio eu vou aprendendo um pouco. Né? E pra ficar mais especial ainda, nós estamos com um parceiro maravilhoso, que é a Copenhague de Ariquemes. Aê! Vamos fazer um brinde, o segundo brinde de hoje. E café. Copenhague, inclusive, mandou um beijo pra você. A Natália. Ela falou, gente, é óbvio que a gente vai estar presente nesse lugar. Doutora Corina é uma cliente nossa especial. E com toda certeza a gente tá lá vai estar presente. Eles já são parceiros do nosso podcast. E não seria diferente. Não é a primeira vez. Desde o início. Antes da estreia, foi a primeira empresa que acreditou no nosso projeto. Isso aí, e que é a cara do projeto. Larissa é fã de chocolate. Viciada. Eu sou. E eu viciada em café. Muito. Adoro café. E um dos melhores cafés do nosso país hoje, a marca Copenhague. Exato. Sem dúvida. E aqui a nossa loja de Ariquemes. Um beijo, Natália. Um beijo, obrigada Natália. Um beijo, por confiar no nosso projeto. Muito obrigada por ser parceiro. E o segundo parceiro? O segundo parceiro é nosso podcast, o estúdio que a gente está hoje gravando do podcast Notícia Daqui. E o site também do Notícias Daqui, nossa amiga Rafa. A Rafa tá aqui representando o podcast, dando suporte pra gente. Oi, obrigada, Rafa. E nosso amigo Stannis também cedeu aqui esse espaço. São as primeiras das principais e melhores gravações. Eu não vou puxar saco pro meu município, porque eu já falei para você que aqui você vai ouvir muita história boa. Eu tô me sentindo em casa, de verdade. Obrigada, Notícias Daqui. Então, obrigada, Stannis, nosso amigo, Notícias Daqui, Copenhague, por acreditarem nesse projeto e estar junto com a gente nisso. Somando junto. Para inspirar a advocacia, jovem advocacia e estudante de direito. E concurseiros. Né? Exato. Daqui uns dias mesmo recente que estão acompanhando, é verdade. Daqui uns dias passaremos a ouvir
juízes, Delegada. promotores, delegados. Já tá aí. Tá bom, pessoal? Então fica ligado aí nos próximos episódios. E aproveitando, Vou fazer aquela primeira pergunta? não, primeiro vamos pedir pro pessoal seguir nosso Instagram. Segue nosso Instagram, adiciona a gente lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, TikTok, daqui uns dias no Spotify. Tem mais? Não. Podcast Direito em Destaque e Direito em Destaque. Vamos lá para o que interessa, que é ouvir a história da nossa convidada da noite. Vou começar com a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, que eu acho que às vezes a gente esquece de falar, até como mulher, né? Nossa, eu adoro quando você pergunta. Porque a gente conhece um outro lado, né? Corina, vou te fazer uma pergunta que você me responda com o teu coração mesmo. Quem é Corina? Antes de advogada, antes da mulher admirada, quem é você? Ai, difícil. Não é? Aí, Difícil. quando me perguntaram, eu falei, então. É difícil, mas... Onde você nasceu? Me conta a tua história. Como você surgiu? Eu nasci em Minas, na cidade de Janaúba, onde aconteceu aquela tragédia com as crianças que morreram na creche. Sim. Eu nasci naquela cidade maravilhosa. E meus pais resolveram mudar-se para Rondônia. E quando eu tinha aproximadamente de 12 para 13 anos, quando meu pai veio para Rondônia, eu fiquei. Porque nessa época eu não morava com meus pais. Porque meus pais sempre foram agricultores, sempre moraram em fazenda. E aí, na época, o meu pai queria que eu estudasse, só que eu sou filha, nós somos em 9. 9? Somos 9 irmãos. E na época tinha só, ainda não tinha os 9. Eu não tinha minha irmã, que é a caçula. E eu era a filha do meio, no meio de um monte de menino. Então, meu pai era um homem muito sábio, né? Como que criava uma menina numa fazenda onde ele tinha muitos trabalhadores, homens, e mais os filhos homens. E a minha mãe sozinha para tocar cozinha, e meu pai também era parada de ônibus a fazenda do meu pai. E aí ali tinha um restaurante. Muita gente. Então, aí a minha mãe que cuidava daquilo, ela não ia ter tempo para dedicar especialmente a minha pessoa. E isso eu fui morar com uma família na cidade de Janaúba. Eu fui com 6 anos de idade. Nossa, mas uma decisão sábia, mas bem difícil, né? Bem difícil, né? Que aí eu fui tirada do convívio ali. Sim, bem difícil. E fui morar com uma comadre do meu pai, que era viúva. E ela tinha 2 sobrinhas que moravam com ela, e comigo ficaram 3. Nós morávamos juntos. Aí quando meu pai veio para Rondônia, né? Que meu pai perdeu tudo que ele tinha. Lá. Meu pai foi morar debaixo da lona. Então, aí ele veio embora para Rondônia. Ao chegar aqui em Rondônia, ele passou, acho que uns 2 anos, mais ou menos, para voltar para me buscar. Nossa, então... Nossa. Aí, voltou para me buscar. Aí ele me buscou, aí eu vim para Rondônia. Quando eu cheguei aqui em Ariquemes, só tinha o setor 1, 2, 3, e o 4 estava... o 4 e o BNH estava em construção, na época que eu cheguei aqui. Aqui é dividido por setores. Entendi. Lá é bairro. Bairros. Os bairros aqui chamam setores, Entendi. né? Então, nessa época eu cheguei aqui, uma menina ainda, e comecei a estudar na escola Ricardo Cantanhede. Aí meu pai conseguiu que eu fosse estudar à noite, porque eu teria que trabalhar durante o dia. Porque a situação já tinha mudado toda. Aí eu fui trabalhar de empregada doméstica, porque que serviço eu ia trabalhar? Quantos anos você tinha? De 12, eu ia fazer uns 13 anos de idade. Olha. Fui trabalhar de doméstica e estudando à noite. Quando eu estava já naquela época, eu falava série, né? 7ª série.
o meu pai me tirou da escola e me levou para o sítio, porque como meus irmãos nenhum tinham estudado, eu não poderia ser melhor do que meus irmãos. Ai, meu Deus. E eu fui morar no sítio. Meu pai comprou um sítio em Alto Paraíso. Que é aqui próximo, É né? aqui próximo, cidade aqui próxima. E nós fomos morar no sítio. Colher café, trabalhar na roça. Trabalhei muito com meus irmãos. Nossa. Mas eu sempre falava para o meu pai que um dia eu ia sair daquela vida. Eu ia sair daquela vida. Eu nunca esqueço que eu fui colher café. E aí, quando eu fui colocar a peneira, que era uma peneira amarrada na cintura, você entrava debaixo do pé de café. Tinha uma cobra. E aquilo eu perdi, assim, até a voz. Eu não conseguia falar para ele que tinha uma cobra ali. Aí ele brigando comigo, Pavor, né? para andar logo, né? E aí ele foi lá, quando ele viu que era a cobra, ele foi, matou a cobra e colocou do meu lado, dizendo que eu não poderia ter medo, que eu tinha que enfrentar. Meu Deus. Que na vida a gente não tem que ter medo de nada, a gente tem que enfrentar. Meu Deus. E aí eu peguei e falei para ele, assim, que eu ia sair daquela vida, que um dia eu ia ser uma doutora. Você e já eu queria ia desde sair. Eu ia sair daquela vida. Aí ele falou assim, mas minha filha, nós somos tão pobres, igual essa cobra arrastando a barriga no chão. Eu falei, mas um dia eu fico em pezinha na ponta do rabo dela. Você falou? Falei. Só. Gente, em pezinha, eu não vou ficar rastejando, não. É isso. E Que mulher incrível. eu tive muitas malárias. Teve época assim, do meu pai ir me visitar no hospital do governo. Eu conseguia ver só o olho do meu pai. Eu não conseguia ver o corpo de tão fraca, tão ruim que eu estava. Eu E quase a morria, idade, mais ou sabe? menos assim? Você lembra quando você estava nessa do café e que você falou, Ah, não, agora eu vou mudar meu nome? Eu já estava com uns Aproximadamente assim. 14 para 15 anos Meu já. Deus. E você tá falando aqui, eu tô lembrando, eu fiz de novo, o método CIS entrando no nosso Sim, gente, eu tô episódio, né? impressionada de A gente sempre fala do método CIS, mas é que isso foi um curso que eu fiz que impactou bastante a minha vida. O método CIS, o Paulo Vieira, ele fala sobre a construção das nossas crenças. E que ao longo da nossa vida a gente precisa mudar isso. Sim. É uma chave que a gente precisa virar na nossa cabeça, porque muitas pessoas tiveram aí uma infância, uma vida lá atrás, onde a família não via possibilidade naquilo acontecer. A própria família não acreditava no impossível, né? E isso ao longo do tempo, e eu digo até para hoje, os jovens de hoje, isso precisa ser quebrado, modificado por nós. Quem pode mudar o nosso destino, as nossas crenças, somos nós mesmos. Sim. Às vezes os nossos pais não conseguem enxergar que aquilo é possível, porque na vida deles aquilo realmente não foi possível. Que lá atrás os pais dele também aprenderam que não era possível. E os avós, e uma hora isso precisa ser quebrado. Não, e ela com como foi 14 quebrado anos, ela na já- sua vida. Vou mudar de vida. Não, eu não aceitava aquela vida. Eu não Muito aceitava. incrível, né? Até mesmo porque que eu fui morar, por mais que eu tinha que trabalhar, eu fazia todo o serviço da casa, ainda muito criança. Eu com 6, 7 anos, Ali eu limpava a casa. Você ainda não tinha irmãs, né? Não, e a minha irmã não, eu só tenho uma irmã. Só uma que é a mais nova. É a mais nova. Ela foi criada. É verdade. São sete 7 homens, homens. 2 mulheres. Então, nessa época que eu fui morar com outra família, com outra cultura, então eu entendi que você teria que buscar o seu espaço. Desde criança, eu tinha 7 anos, eu já pensava no meu futuro e já Que incrível. queria o meu espaço. E aí eu não aceitava. Aí eu falava pro meu pai, deixar de trabalhar eu nunca vou. Falar para ele, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de te ajudar. Mas um dia eu saio dessa vida.
E a minha grande honra foi o meu pai na minha formatura. Ai, que eu juro, É. ele te viu formando. Sim, Eu não ele consigo nem foi. imaginar a emoção. Eu lembro assim que ainda quando eu me formei, o meu pai não tinha muitas condições. Eu comprei o terno para ele ir. Você entendeu? Eu comprei terno, gravata, todos os meus irmãos irem na Meu formatura e Deus, todos que foram, coisa linda. né? Então, assim, foi muito difícil. Ali já porque- começou a sua primeira a conquista mesmo, né? Olha, você conseguir porque comprar. antes mesmo, quando eu saí do sítio, você fala assim, mas como que você Eu queria saiu entender do como. sítio? Aham. Eu ia perguntar, Isso. quando você, né, teve... Foi Ela o falou que seguinte, todos os anos você eu quis mudar. aí eu tive que enfrentar o meu pai. Não deve ter sido fácil. Aí eu peguei e falei para ele que eu ia voltar para a cidade e que eu ia estudar. Aí ele relutou e disse que não. Eu falei, eu tô indo, eu vou embora. Eu vou embora. E aí Você já Aí eu namorava? peguei- Não, né? Você era muito nova. Não, assim, Você já tinha- lá no sítio tinha aquelas Namorico. paquerinhas e tal. de olhar de mas- longe. Mas aí eu resolvi vir para Ariquemes. Conviver, aí a minha mãe não tinha costume de conviver comigo. Ela estava acostumada a conviver com os meus irmãos. E eu tinha outras ideias, outros pensamentos. Então, assim, no início houve um pouco de conflito, mas depois eu fui trabalhar, aí eu combinei com meu pai, não, eu vou trabalhar e o meu dinheiro eu ajudo dentro de casa. Aí meu pai estabeleceu o que era para eu ajudar. Por exemplo, como nós éramos muito, tudo tinha que comprar de fardo de açúcar, Sim. caixa Meu de Deus, óleo. 8, Você 9. entendeu? Aí a minha obrigação era comprar caixa de óleo e fardo de açúcar todo mês e pagar a energia da casa. Eu tô impressionada, sabe por quê? Assim, Aí eu tinha que trabalhar, se mulher virar. consegue. Na época, vamos lá, eu tô impressionada. Você estava muito à frente das outras mulheres no sentido disso, de chegar, olha, Decidir. quem fazia isso, geralmente, de decidir. Era Eram um- os irmãos, ou era, né? Você falar, não, eu faço, eu pago. Gente, eu tô incrível. Aí Tudo eu pra tinha minhas mulher obrigações dentro de casa. Determinada desde o início. Ainda eu tinha que trabalhar. No início eu cheguei, eu fui. Inclusive, eu trabalhei até na casa da doutora Vanilde, eu fiz diárias como Sério? doméstica. Doutora Vanilde É uma advogada já. Uma Bem, das primeiras. Ela foi presidente? Foi. Presidente também. É que eu achei que fosse mesmo. Aham. E Cara. depois disso, né, eu fui conseguindo outros trabalhos e sempre ajudava em casa. Até quando eu me casei, que eu conheci o meu esposo, que eu O conheci, Júlio. eu conheci ele assim que eu cheguei em Ariquemes. Eu conheci ele, mas só que namorar mesmo e tudo foi uns 5 anos depois que nós reencontramos e começamos a namorar. E em 1990 casamos. E Olha o só. Júlio também é uma pessoa incrível, assim. Você precisa conhecer. Você Tem conhece... que ser pra dar o lado da O mulher dia incrível. que Tem que nós ser. fomos no escritório dela, ele que recebeu a gente. Não Ai, sei eu se você não lembra. sei se eu vou lembrar, porque tinha tanta gente Ele lá. foi o primeiro que foi nos receber. É? O Júlio é uma Ele pessoa tava de incrível. passagem por lá, Não que é? ele só passa Só por lá. passa. Não, mas pra ter uma mulher incrível tem que ser um. E que É, fica tem que ser uma nosso pessoa abraço incrível. pra você, Júlio. Qualquer hora Júlio. dessa, vamos fazer um episódio de casais aqui. Ei, parabéns, Júlio. Parabéns, que segura, porque, olha, nunca mais você... Aí, em 1990 nós casamos e já estamos há 34 anos juntos. Uau, que legal. Agora, dia 6 de janeiro, fez 34 anos de casados. Caramba, muito Você legal. consegue, assim, Não consigo. se a gente... Você já sabe até o que eu vou perguntar, Aham. né? Às vezes a gente... Eu falo, já a nossa falo- geração é uma geração de mulheres e de homens. Não vou dizer, né? Não tô falando que o seu é fraco, nem que o meu seja fraco. Isso não é nenhuma Não, indireta, assim, que hoje tudo vira. essa construção, Mas assim, a construção e até mesmo a base, o relacionamento hoje em dia, ele não é preparado, parece que, para aguentar não, a verdade é que eu tudo consigo isso. visualizar, mas o que eu digo assim, é Na que prática, na prática a gente. hoje qualquer coisa que aconteça, bonito, né? as mulheres e os homens já querem desistir, já querem...
E não. 30 e... Quando a gente 34, ouve histórias 34 assim, anos. quando a gente ouve histórias como a da Helena, que a gente acabou de Que- entrevistar, que até hoje são amigos, então é muito legal, né? Esse é muito legal mesmo. E o mais legal de tudo, que eu acho, assim, incrível em homens como o Júlio, é estar do lado de uma mulher como a Corina, acompanhar a evolução e aceitar a Porque não é evolução. fácil. Não, Porque não é fácil. não. E quando a gente vê isso acontecer, porque a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta, tem momentos que a gente precisa se colocar num lugar onde talvez nem precise a gente se colocar para não causar desconforto dentro do relacionamento. Não estou dizendo nem por nós nos acharmos superiores ou inferiores, não é isso. Mas por não ocuparmos, às vezes, um mesmo lugar do homem. Porque mulheres com essa personalidade, Eu sempre me policio. às vezes a gente vê. Eu também. E não é. Fazer, não... Às vezes a gente Mas meu vê marido também, involuntário. ele é excelente nisso, né? De entender Não é? o que eu quero construir, o que eu estou construindo, o lugar que eu ocupo, e entender tranquilamente e me apoiar, que eu acho que é, assim, Isso é lindo. É o essencial. é o essencial para um E relacionamento a- chegar aos 34 essencial e a gente, sem isso, a E gente assim, não eu consegue. tenho muita gratidão também de onde eu estou, que ele deu força e assim, sempre apoiou minhas ideias. Sempre que eu falo, vou fazer isso, ele sempre... Vambora. Ele fala, vambora, vamos junto? Não, ele é daquele, faça. Tá. Faça. Vai Eu tô você, aqui. faz você. Tô aqui, tipo, vai lá. Tô faça. aqui, né? Vai. Não, mas Legal. eu acho Legal. isso assim. Eu digo, talvez incrível, tem que ter. um dos pontos principais pra gente conseguir chegar onde a gente quer. Claro. Porque Mas se sim, não tiver se não isso, tiver não apoio, consegue. você não consegue, Não é. você se desestrutura E não totalmente. consegue os dois unir, né? Tanto a unir. profissão quanto o relacionamento. Porque um Exatamente. dos dois não vai acontecer. E eu até sempre comento no escritório que uma das coisas que eu consigo, às vezes, na questão do atendimento, principalmente nas separações, e às vezes você vê que às vezes a separação é por pouquinha coisa que eu consigo fazer. Conciliar. Conciliar. Perde o cliente, mas não perde os amigos. Que ganha amigo e perde o cliente. Em razão, assim, dessa convivência. E outra coisa, eu tiro muito, assim, aquilo que eu vejo de errado no casamento dos outros que não deram certo, eu cuido para no meu... Ah, legal, você já pega na prática, né? E uma dica, né? Olha aí, dica. Olha a dica. Como diz assim, você tem que como diz, aprender No com os amor outros. ou na dor. É melhor aprender com o erro dos Dos outros outros do que com o seu é verdade, próprio. com certeza. E Com certeza. uma dica para a hora do contrato olha, para divorciar custa tanto, mas se eu reconciliar vocês deixaram de gastar e então a gente vai cobrar do mesmo Vou jeito. fazer uma pergunta assim. Você falou do escritório, né? E aí você estava contando a sua história, e aí eu vou estudar, e aí chegamos, né, à advogada incrível que você é hoje. Como que nasceu esse escritório? Primeiro assim, vamos apresentar seu escritório, o tamanho dele. Quantas pessoas estão lá, advogados? Quantos advogados que você tem? Só para contextualizar. Hoje tô com... Mais ou menos, viu, gente? Advogados. Eu vou falar advogado, depois eu Tem depois. 5. E estagiários? comigo. Quantos? Estagiário hoje também tem 5. Pronto. Essa equipe, como que nasceu o seu escritório? Olha, meu escritório nasceu assim. Quando eu saí da faculdade, quando eu comecei a faculdade, a minha ideia, na verdade, nem era advocacia. Olha aí. O que mais, assim, me incentivou, primeiramente, o que me levou a fazer direito. Quando eu era criança, eu morava em frente à casa de uma advogada. Então, eu via ela entrar e sair, eu falava assim, é isso que eu quero para minha vida. E eu me via. Você entendeu? Então, assim... Olha, você nela. Desde criança eu tinha isso na minha cabeça. Aí, como eu não tinha condições de fazer faculdade, quando eu terminei o segundo grau, né, o ensino médio hoje, eu não tinha condições de sair para fora, de estudar, nem nada. Né? Eu até mesmo já era casada. E
o curso técnico de contabilidade, eu fiz. Aí eu fui ser contadora. Olha só. E no escritório de contabilidade, eu chegava muitos problemas trabalhistas. E eu trabalhei muito na parte do departamento pessoal. E eu ia nas audiências, que antigamente as varas do trabalho, você poderia ir sem advogado. A vara do trabalho não necessitava ir com advogado. Você poderia ir como preposto da empresa, sem advogado, sem nada. E eu fazia as defesas. Eu sabia tudo que tinha acontecido pela experiência ali na prática. E tinha um juiz aqui em Ariquemes, o doutor Afrânio. Ele foi juiz em Porto Velho. Foi juiz em Porto Velho. Eu não sou da área Ele trabalhista, falava mas eu lembro do nome assim, dele. assim que ele chegou em Ariquemes, ele falava assim, menina, por que você não faz direito? Você tem perfil para ser uma juíza, desse jeito. Eu falei, não, eu não tenho condições, né? Aí, e assim, eu sempre tive aquela vontade de fazer direito. Olha só. Aí um belo dia, voltando de viagem, passando por Ji-Paraná, eu vi uma placa da UBRA. Que é a mesma faculdade da nossa... Qual é o destino? Destino, né? Da UBRA. Aí Aí eu fui e falei pro meu marido, vou fazer a inscrição. Isso. E vou. Ele falou assim, você é louca? Como que você vai estudar em Ji-Paraná, sendo que a gente mora em Ariquemes? As Eu histórias falei, eu bem não parecidas, sei. né? Falei, eu não sei, eu vou dar meu jeito, legal. mas eu vou tentar fazer. Aí foi aonde que eu comecei. Eu fui a primeira a começar a estudar de Ariquemes em Ji-Paraná. Olha só. De ir e voltar todos os dias. Aí eu ia de ônibus, eu ia no meu carro. Nessa época eu já tinha carro, porque eu já tinha um escritório de contabilidade. Então, assim, eu já tinha uma vida financeira mais ou menos, né? Tipo assim, que daria para eu fazer uma faculdade, eu já tinha um carro, né? Aí eu comecei aí. Quando eu comecei aí e fiz um semestre, a Marcilene do cartório de protesto começou a fazer também. E o pessoal do fórum também, mais 3 pessoas começaram a fazer. E nós começamos a dividir gasolina. Cada dia ia no carro de um, entendeu? E nós dividíamos o combustível. E fomos fazendo isso. Aí depois nós já tínhamos 1 ano fazendo faculdade, aí que a Leninha e o doutor José entraram também e foram atrás do ônibus. Olha Eles só. que foram atrás do ônibus. Você vê que a verdade é uma só. Que né? legal. Foi eles que foram atrás do ônibus e nisso começou o ônibus indo para... Como é Gente, bom que contar a legal, verdade, né? Se Pra não fosse Ji-Paraná. verdade, a gente... E aí começou o ônibus ir para Ji-Paraná. E aí o Zé e a Leninha eram o responsável para arrecadar o dinheiro, pagar o ônibus, entendeu? Que legal. Então, aí íamos e voltávamos todos os dias. Chegávamos aqui 3 horas Exaustos. da manhã. E você ia trabalhar no dia No outro dia seguinte. Aí eu prestei a prova para o Ministério Público, de estagiária do Ministério Público. Ah, foi? Foi. Aí eu fui ser estagiária do Ministério Público. Aí, então, no meio da minha faculdade, eu me apaixonei pelo Ministério Público. Aí eu falei, não, vou ser promotora. Não, gente, então você não era o sonho advogar. Assim, no início era, quando eu fazia as trabalhistas, aí eu pensava assim, se algum dia eu conseguir fazer direito, eu quero ser advogada trabalhista. Certo. E Aí, hoje todo mundo... aí eu fui para o MP, me apaixonei pelo Ministério Público e falei, vou prestar concurso pro Ministério Público. Aí eu comecei a estudar, terminei a faculdade, fui para São Paulo, fiz o Damásio, 6 meses, deixei meus filhos. Eu tenho já 2 ia te perguntar, filhos. você já tinha filho nessa época? Sim, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha o Lucas com 4 anos de idade, meu filho mais Então velho. você fazia... Eu tô voltando assim, falando, porque é importante. Porque assim, você como uma grande mulher, é um incentivo. Então você, quando começou a fazer essa jornada de Ariquemes, de Paraná, você tinha um filho de 4 anos. 4 anos. E conciliava trabalho de manhã. Sim, eu chegava em casa, para eu abrir a porta, dava trabalho porque ele estava dormindo na beira da porta me esperando. Olha só. E o coração chega e apertava, né? Nossa, eu tinha que ir empurrando devagarzinho, tentar acordar vendo? ele.
para ele levantar, que aí eu cheguei, aí ele ia para cama comigo. Tá vendo? Entendeu? Que ele Nossa. ficava o coração cortando. E quando você foi pro Damasio, em São Paulo, onde que você tava, Aí contando. e outra coisa, eu engravidei Ah. no meu segundo ano de faculdade, eu engravidei da Letícia. Ah, então você fez a gravidez. Eu fui os 9 meses grávida. A Meu Letícia Deus. nasceu dia 21 de janeiro. Meu Deus. O dia que eu fiquei sabendo que Mulheres eu estava grávida, eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus, eu não posso desistir, eu não posso parar a faculdade. É muito E o meu determinada. marido ficou super feliz achando que eu ia parar de fazer a faculdade, porque ele achava muito complicado esse Sim, negócio de naquele- ir pra lá e pra cá. E e voltar, a tal. preocupação da É. assistir, e voltar. E assim, E seu filho lá. exatamente. E aí eu falei assim, nossa, meu Deus, e agora? Mas eu não posso. Eu fui os 9 meses grávida para a faculdade. De ônibus, deixando o filho pequeno em casa. Amiga, eu tô começando E a aí, achar. a Letícia nasceu dia 21 de janeiro. As aulas começaram dia 5 de fevereiro. Eu estava dentro do ônibus. O pessoal desceram, que o ônibus ficava ali em frente à borracharia Paulista. Desceram. verdade, de novo. O ônibus parava em frente à borracharia Paulista para aguardar. Eles foram num brechózinho ali, comprou uma boneca e fizeram uma barriga, fizeram um parto até dentro do ônibus. Pra você brincar com a situação. Brincar com a situação, porque eu mal tinha ganhado Determinada demais. o filho já estava dentro do ônibus indo para a faculdade. Não, quando você vê um foco, eu já percebi, assim, viu? Você vê um ponto que você quer chegar, você não tem nada que te E você atrapalhe. vê que engraçado? Eu tô achando Gente, eu tô que... motivada demais, vou sair daqui. Eu tô achando que isso foi o destino mostrando pra você Sim. que é possível você ser mãe. Sim, eu tô achando também. Eu e a hoje Larissa, eu e a Larissa, a gente Eu tô só conversa enrolando, sobre entendeu? isso. Nós temos 31, 32, outra 31. E agora entramos aí nessa jornada da OAB, né? Da instituição, trabalhar para a instituição também. E a gente conversa muito sobre isso. É a pressão, né? Que A pressão a gente que a sente gente mesmo. sente. Por exemplo, Não só sente, como também se pressiona, né? por exemplo, a Larissa já é casada, eu ainda namoro, mas namoro já há um tempo, a Larissa é casada. E aí a gente fica, meu Deus, mas se a gente for mãe agora? Esse ano Sonho é em um ser ano de mãe, eleição. mas ao mesmo tempo... eu sei Ano que- de eleição a gente não pode correr o batidão da eleição grávida. Nem só isso, assim, E sonho nem em ser só mãe, isso, eu sonho sou em uma ser- pessoa elétrica, eu gosto de fazer tudo, e quando eu tô fazendo... Você consegue fazer tudo. Tô vendo. Filho não atrapalha. Eu tô vendo isso aí. Eu tô Filho não atrapalha impressionada. porque eu fiz tudo com meus filhos. A única vez que eu deixei meus filhos com o coração cortando foi quando eu fui para São Paulo fazer o Damásio, porque naquela época só tinha a prova da ordem uma vez ao ano. Certo. Então eu colei grau Por isso no que meio tinha do pouco. ano. Colei grau no meio do ano. Eu colei grau em 8 de agosto. No dia 9 de agosto eu peguei o ônibus para São Paulo. São Paulo. Pra fazer a prova. E fui para o Damásio estudar. E também não tinha essa possibilidade. Hoje em dia tem números, né? Online e tudo mais. não, Não, cara, nem se falava não, disso. nem se falava. Não, eu fui gosto pro de frisar Damásio. porque, assim, hoje tá tendo muito... E eu me coloco nesse muito. O mediatismo, né? A cobrança. Olha só, os obstáculos, assim. Você teve que ir a São Paulo para fazer um cursinho preparatório. Então, a gente tem muito acadêmico que assiste. Hoje É bom a gente mostrar E que, não, olha... E outra coisa, não tinha nem a questão de celular para você estar ligando e tudo. E hoje em dia os jovens parece que, né, eu sempre brinco, calma, nem tudo que a gente fala aqui precisa, né, ser levado ao pé da letra, mas a dificuldade às vezes que as pessoas colocam, não só jovens, mas a gente mesmo às vezes, coloca uma dificuldade numa situação que não é tão difícil assim, que para outra pessoa isso foi fichinha, perto disso que você passou. Eu passei por isso e falo assim, gente, se tiver que passar de novo, eu passo. Se precisar cuidar dos netos, cuido. Gente, é mais incrível do que eu pensava. Eu tô falando sério. Eu cuido, Vamos. você entendeu? Então, assim, nisso, quando eu deixei meus filhos, que foi a pior parte da minha vida, foi quando eu deixei eles com meu marido. Por isso que eu falo, assim, que eu tenho uma gratidão por ele, porque ele cuidou das crianças, foi criticado pela família, não Imagina. pela minha família, que a minha família super me apoia em tudo. Né? Meus irmãos, como diz assim, eles são
eu sou fã deles de carteirinha e eles comigo, né? Que lindo, né? Então, assim, mais assim, de outras pessoas, família ou amigos próximos, Imagino. ele sofreu muito, muita crítica, mas tudo bem, vencemos. Águas passadas. E até hoje a minha filha fala, graças a Deus você fez isso, né? Ah, é? Sim, Imagina, a a tua filha história dela seria se outra. formou esse ano em Médica. ela é médica, Médica? faz medicina. E a Legal. Letícia é linda, uma menina linda, 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 educadíssima. E, né, Graças são a Deus filhos- que ela escolheu isso. São filhos, assim, sensacionais. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui, que a Corina está aqui para me dar essa força. Isabelle, eu tô lembrando de você agora, com sua tia aqui contando a história dela. Por isso, também, né? Porque ela também tem pais incríveis. Mas a história da Isabelle tem que ser contada aqui também. Tem. Porque, meu Deus, a Corina apadrinhou, né? Amadrinhou uma sobrinha dela que tem uma história. Que é, você comentou Pronto. comigo? Que é a Delegada? delegada, Pronto. Já falei com Isabelle, ela. né? Isabelle, por favor. Falei. A Erika falou com tanto entusiasmo. Tanto, muito, eu Foi falei, mesmo? eu preciso. elas Nós são éramos amigas. Amiga de. Sabe Ela aquela. fez o curso da delegada grávida, não foi? É, Sim, eu tô falando, eu tô dando esse spoiler porque é de incentivo, A né? gente, a E gente outra conversou grande sobre mulher, a né? Isabelle. Eu Conversou. falei, A Erika eu falou. preciso, a gente precisa convidar ela, porque é uma história Não, é muito parecida, Mas é assim, muito com a parecida. história. O E espelho. você tá vendo por quê, Uhum. né? E Tô também os pais dela têm uma história muito bonita. E a gente quer fazer isso, contar sobre... Tudo é possível. sim, Basta a tudo gente é querer. possível. E a Corina foi a maior incentivadora, penso Sim. eu, da Eu Isabelle. sempre falei para ela, eu te vejo como a delegada da Polícia Federal. Eu não vejo como delegada da Polícia Civil. Você sempre... Sempre falei isso para ela. Isabelle, Você me vê como? competitiva, senhora. Eu te vejo lá, tô brincando. A minha filha fala Eu te assim, vejo mãe, lá. toda vez que você fala que eu te vejo desse jeito, acontece essas coisas comigo. Me vê aí. Me vê aí. Poderosa. Me vê lá em Vou falar Paris. assim, Alexa, o que que eu É vou... igual também lá em Paris, gastando. Tô brincando. Tô brincando. Mas Na minha filha fala isso. vamos aproveitar esse momento descontraído. Vamos. E Ai, dar umas presente, presentinhas é verdade, pra nossa lembrancinha, convidada, né? Uma lembrancinha só. Vamos, Rafa, né? faça a gentileza. Rafinha hoje tá Não, eu tô superando. feliz demais de estar na A gente tá notícia daqui, falando ó, de no mulheres podcast. que Aí. fazem, se desdobram. A Rafa tá se desdobrando. Ela grava e entrega ao mesmo Não, tempo. mulher consegue fazer duas Né? coisas ao mesmo tempo. É uma Ai, lembrancinha com a nossa marca, para você Obrigada. lembrar desse Ai, dia que lindo. e levar isso para dentro Obrigada, do seu escritório. viu? Muito Isso. lindo. Ai, que bom que você gostou. Amei. A Rafa Ah. até e a Copenhague, que é o meu mais uma chocolate vez. preferido. Gente, se vocês soubessem que eu não gosto de chocolate, né? Sério? Mas é o único chocolate que eu como. Por Aê. isso que a Natália fala que... porque eu falei, Nath, é o único chocolate que eu consigo comer. Olha aí, É porque... a gente acertou até Você nisso. tá nisso. A Helena fez todo o... Nossa. Combinou os dois, o útil ao agradável. E agora o chocolate preferido. A gente acertou nisso. fechamos com chave de Então ouro. vamos aproveitar mais uma vez para agradecer Natália, Valdir, nossos amigos e parceiros Obrigada. da Copenhague Eric que estão aqui presentes com a gente hoje no episódio. E também nosso amigo Stanis do Notícias Daqui, que estão conosco aqui no episódio de hoje. Nossa amiga Rafa. Forneceu o estúdio. E a Rafa nos ajudando muito. Nos ajudando. Pode levar a Rafa. Rafinha. Obrigada, Rafa. A Rafa já lavou, tá? Ela ainda lavou a caneca para ajudar a gente. Amei. Obrigada. Obrigada, Rafinha. Corina, meu Deus, que história. Às vezes eu falo assim, nesse momento, né? A dificuldade que a gente às vezes encontra não é nada perto da dificuldade que outras mulheres que vieram aí construindo história pra Abriu gente. portas, né? Abriu portas pra gente. Não tem. E você falando aí da sua motivação, a Larissa olhando pra mim aqui brincando, e era exatamente isso, Corina. Quando eu via você, a gente brincava, eles tinham um sítio na Joelândia, numa linha. Sim, E eu ia pro sítio deles junto com a Isabelle. E a gente era muito amiga. Eu lembro que uma vez o pai da Isabelle me colocou num cavalo para eu
pra eu andar, tinha um passo lá. E esse cavalo disparou comigo, ele entrou em pânico. Imagina. Eu não lembro. Não, foi lá no meu sogro. Foi no seu meu sogro. Você Foi, lembra? Eu estava lá. Meu Nossa, isso foi uma coisa. Esse cavalo foi, tchum, disparou. Você acontece E eu- alguma coisa pensando assim, né? Meu Deus, filha dos outros. Amiga. E tava com a gente, né? E Nós eu- levamos responsabilidade. ela. E esse cavalo foi, minha filha. Mas pra ela foi uma coisa Você mais já andou a divertida. cavalo? Já. É a melhor É sensação uma delícia. do mundo. Da liberdade, né? Que dá, É uma não sei sensação de explicar. liberdade que não tem igual, é uma adrenalina. É igual A andar gente- de moto. Só que o você cavalo, a gente pensa assim, meu Deus, será que esse bicho vai parar quando a gente puxar? Eu era pequenininha, você não tá entendendo? Então, você tem Era- uma história, né? era adolescente. Eu lembro que eu pegava ela no colo. Olha só. Ela que e a honra, Isabelle. Érica. Pô, Era menininha mesmo. Meu Deus. E assim, foi uma. A gente Cresceu vendo junto. ali a história dela, a dificuldade. Eu lembro que vocês tinham, me corrija se eu estiver errado, um Uno cinza. Eu me lembro daquilo. Eu lembro, eu já fui, de eu ir na sua casa, eu lembro da Letícia pequenininha. A Letícia estava grudada. Vocês faziam ela de boneca. De boneca. Ela era bonitinha, ainda é linda. Depois eu vou te mostrar Deixava ela. ela quietinha lá fazendo É. legal. E a gente, eu e a Isa, Legal. nós somos amigas daquela época. Sabe quando você se juntava pra dançar coreografia na varanda? Sim, Eu e a Isabela, a gente era amiga dessa época. A gente juntava pra fazer coreografia. que legal, que legal. E a Letícia ficava pequenininha no meio da gente. Aprendendo, dançar funk com ela. E eu ficava, meu Deus. Letícia, Aí eu pensava, pegar a Letícia, por favor. Aí o pessoal fala assim, a gente reclama, meu Deus, os jovens dessa época são... Acorda pra onde você não me chama. Né? Não é? Sério, que ainda ensinava a minha filha. Eu falava, Letícia. meu Deus do céu. Ei, mas sabe o que é bacana isso, de mostrar essa evolução, Corina e Érica? É que hoje tem, tem umas promessas, né? Advogando, em um mês eu te ensino. Não, olha só. Você estava falando assim, ó, corrija se eu estiver errado. Você tinha, não, né? Falando do carro em si, mas você... As dificuldades, assim, olha, como eu Mas consegui naquela chegar. época o Uno não Era era um o carro, era né? o carro. O Isso Uno- que eu tô dizendo. As Hoje ainda não é, porque ele nem é mais um preço popular. Não, Hoje não existe o Uno mais carro nesse custa um valor. absurdo. Eu quis dizer assim, as dificuldades de construção que Exato. ela veio, fez a faculdade andando de ônibus todos os dias, voltava de manhã e trabalhava, e foi aos poucos, foi para Damásio, aí ela tem que falar como chegou nessa Isso. história. Aí fui pro Damásio, voltei do Damásio, fiz a prova da ordem, passei. Então, naquela época, eu estudava para concurso 14, 15 horas por dia. Meu Deus. Ai, ó, e ela queria Isso. ser concurso. Era concurso. MP, né? Que E você tava aí, falando. só que aí a gente estava vivendo uma vida muito difícil. As condições financeiras já não estavam dando mais, que aquelas reservas que eu gastei muito com a faculdade, para ir para o Damásio. Sim. E aí eu cheguei, fiquei sentada estudando e eu tinha um escritório de contabilidade onde que meu esposo, junto com os funcionários, mas aquilo não era o suficiente, né? Meus filhos crescendo, estudando em escola particular. Aí eu falei, meu Deus do céu. E meu pai chegou um dia em casa, 6 horas da manhã, eu já estava sentada estudando. Ele falou, minha filha, o que você está fazendo? Eu falei, estou estudando. Ai, minha filha, mas você não se formou? Falei, não, pai, é porque eu estou estudando para concurso, né? Fazer prova eu quero para o Ministério Público. Ele falou, minha filha, eu não te vejo como promotora, como juíza. Porque esse pessoal, por mais que eles querem ajudar as pessoas, eles não podem, porque eles não têm que seguir o que está na lei. Mas um advogado pode. Olha só. Então, eu te vejo como uma grande advogada. Ela herdou o dom do pai de falar como vê. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Ele foi embora, eu saí andando atrás de ver um escritório e tal. Aí não achei ninguém, aí eu fui na doutora Wanda. Aí a doutora Wanda, você pode começar aqui, mas aí tinha outros advogados, aí eu percebi que os outros advogados ficaram ciumados e tal. Aí eu falei, não vai dar certo. Aí eu saí de lá.
E aí eu fui andando novamente. Falei, eu vou achar um ponto e eu vou alugar e eu vou começar. Com a cara e a coragem. Olha só. sozinha. Aí eu entrei no escritório da doutora Sônia. Aí a doutora Sônia falou, eu tô vendendo o escritório porque o Estado me chamou novamente, que foi naquela época que houve aquela demissão em massa Sim. Do Bianco. do Bianco. Então, e a doutora Sônia era uma das que tinha sido demitida e ela montou o escritório. Aí chamaram de volta, ela foi para a defensoria. Aí eu comprei o escritório dela. Olha só. Comprei o escritório dela. Você vê como o destino é. Aí eu até falei eu liguei pro meu pai, falei, pai, eu consegui um escritório. Aí só que aí eu tenho que pagar, né? Eu não sei se eu vou dar conta. Ele falou, não tem problema. Se você não der conta, eu tenho uma zaca aqui, eu vendo e te ajudo. Falei, mas então tá bom. Mas graças a Deus não foi necessário. Aí entrou uma causa logo nos primeiros Sempre dias. aquela que vai ajudar. Que vai ajudar, que vai. Muito Aí bom. deu certo. Aí eu paguei a doutora Sônia na época. Só que aí a doutora Sônia não tinha um local para atender a defensoria pública. Aí eu cedi o escritório à tarde para ela atender 2 vezes na semana, cedia para ela atender o pessoal da defensoria pública. Aí virava aquele monte de gente. Ai, foi um sufoco aquilo, porque só tinha uma sala, Imagino. o escritório. Aí eu fui e mudei de ponto, né? Fui para um ponto maior. Quanto fiz tempo mais depois, salas. assim? Aquele ali da frente da Raio. Raio X? Como que é? Onde é o raio-x. Ali foi o meu primeiro escritório. Ali onde... Esse onde cara da está Sônia. o... Na Fortaleza. Isso, na Fortaleza. Foi o seu primeiro? Foi o primeiro. Eu trabalhei de frente nesse lugar. Esse que você ficava admirando, falando, eu quero ser... Até antes. Ah, tá. Ali foi quando eu decidi fazer direito e era bem diferente com o dela. Legal. Eu trabalhava como secretária na clínica. E esse foi Raio-X. aquele que foi da Sônia. Que é que você comprou. Eu comprei. Foi nesse lugar. Foi nesse Hoje é lugar. um Aí escritório de depois contabilidade, é uma loja de Não. coisa... é um escritório de advocacia lá. É ainda? É. Antes passou, depois que eu saí, virou raio-x. Aí depois que foi, agora por último, é um escritório de advocacia. Só que lá só tem a recepção em uma sala. Aí eu mudei para frente, frente ali, onde que... Perto da Pituxinha. Isso, aí eu mudei para ali. Então, eu tô falando errado. O raio-x, você tá falando, foi que abriu o raio-x. Esse outro que eu tô falando foi quando trabalhava o Levi, Não. Então, eu mudei dali para esse Quanto tempo outro depois dessa escritório. mudança? Você sabe aproximadamente? Foi uns 3 anos. Construindo 4. uma carreira, porque, assim, iniciando, né? Porque a advocacia, na verdade, você tem que ter paciência. É depois de 5 anos que você começa a ganhar dinheiro. Antes, não, você mal paga as despesas. Tem mês que não entra dinheiro nem para pagar as despesas. Por isso você tem que sempre fazer suas reservas. Né? Exatamente. Então, a advocacia tem isso. Então, não como diz, às vezes as pessoas acham que vai sair. Não, você tem que ter paciência. Construir, semear, plantar. Sabe o que eu tava... E foi o que eu fiz, você entendeu? Aí começou a aumentar o volume, aí eu ficava trabalhando até de madrugada, e aí eu já não estava dando conta. Aí foi quando eu arrumei a primeira estagiária. É legal, né? Nossa. A gente nunca esquece. Nunca, eu não esqueço. Aí eu arrumei a primeira estagiária, e aí foi aí quando... As coisas Quando eu arrumei o primeiro estagiário, eu já arrumei nesse escritório onde é a doutora Sônia. Quem era? Era o Levi, o Bruno? Não, a primeira estagiária minha foi a Suzana. Doutora Suzana? Foi a Suzana. Legal. Aí depois da Suzana, entrou a Eda, a Vânia. A A Eda foi Vânia secretária adjunta do Dr. Alex na presidência dele. Que escola que ela teve, né? Também, com E duas grandes nomes. a Vânia, a doutora Vânia. A Vânia foi presidente. ela começou como... Tesoureira ela foi, né? Do Não Alex. sei. Acho que foi. Não sei. Não lembro. Aí a Vânia começou
Aí a Vânia Vânia Brasil. saiu. A Vânia Brasil. A Vânia mãe- Brasil é mãe da Natália da Brasil. Copenhague. É, Tá, aqui é a todo doutora mundo. Vânia. E ela começou comigo, aí como ela engravidou da Helena, ela saiu do escritório. Aí ela falou, ai, amiga, eu vou sair. Eu falei, não, tudo bem, mas as portas estão abertas. Tanto é que depois ela voltou. Ah, Depois legal. ela foi trabalhar junto comigo. Aí foi quando eu mudei de prédio, que aí eu fiz a sala de estagiário. Foi quando foi o primeiro escritório credenciado na OAB, na Olha só. faculdade. entendeu? Legal. Ali E na aí frente da sorveteria, né? Onde isso, era onde. Isso. Ali onde que o Levi trabalhou, o Bruno. Você já mudou de escritório, de estrutura, quantas vezes, vocês sabem? Porque onde é hoje não é esse da frente de sorveteria, não, né? Não, Depois na disso, verdade, eu fui para o doutor Mauro Pedro. Agora que eu estou falando, agora é onde eu estou falando, que é Que da era de ali. frente com a clínica da Aninha. Aí eu já estava com o escritório bem estruturado. É aí que eu trabalhei de frente, nesse momento. Entendi. Que aí eu fui para Era o Levi, a Vanessa Lima. Mas assim, só no doutor Mauro Pedro eu fiquei... Não ficou. Fiquei Nossa, bastantes anos lá. Eu não lembro quantos anos. Ó, nesse último prédio, que era ali da Fortaleza, lá embaixo, eu fiquei quase 9 anos. Não, eu pergunto É pra o mostrar mesmo? realmente essa construção, sabe? A E evolução é muito foi na bacana. mesma rua? Tudo na Todos. mesma... Agora eu mudei... Olha em só o 2000 e- destino. Ela foi andando... Ela pegou o primeiro pequeno, aí foi mais um pouco pra ali, pra baixo, Certo. pegou o outro, depois foi mais pra baixo, pegou esse que eu Ficava de mencionei, frente, aham. um pouco mais pra baixo na outra quadra, o próximo, e agora Olha, lá não. pra baixo. É a mesma rua, não é? Não. Aí Na é de onde- lá. Aí é uma rua antes. Uma rua antes. Ai, Só que legal. na mesma direção. Corina, deixa eu Que fazer legal. uma pergunta, você contando sua história e vendo, né, todo esse crescimento. Por ser mulher, você sentiu alguma diferença, uma dificuldade maior na advocacia ou não? Não, não senti. Você não sentiu? Não senti. Bacana. Porque você tem que também se impor certos momentos. Já tive assim, situações que o juiz quis, mas eu me pus. Pronto. Certo. E assim, sempre me respeitaram, nunca tive problemas. E Olha. dentro, assim, da sua advocacia, em algum momento, teve algum momento que te marcou, lógico, com restrição a casos, né, júri de clientes, mas teve algum momento que marcou sua carreira ao ponto de você falar assim, não quero mais, eu quero desistir, eu não aguento, eu não suporto? Teve algum momento, assim? Não. Desistir nunca foi uma opção? Nunca foi opção desistir. Nunca. Olha só. Olha só. Olha, Primeira eu convidada que falou isso, não é? nunca De pensei desistir, a de pergunta desistir, foi é. essa. né? Não, desistir não, porque assim, é algo que quando meu pai disse que ele me via como uma grande advogada, ele implantou aquilo ali. Certo. Então, assim, quando eu implanto algo, eu não desisto. Colocou na Nem cabeça. tenho vontade de desistir. Não Eu vou tenho. perguntar o seguinte. Qual o seu signo? Câncer. Ah, tá. Câncer é motivo, né? Sou muito emotiva, E- é verdade. E que não... Não, mas, assim, não que a pessoa forte não pode ser motivo, mas não transparece, né? Que é Mas tão forte. É. E um momento assim que tenha marcado de forma positiva, que você olhou e falou, foi para isso que eu vim no mundo, é para isso que eu advogo, é isso que me motiva. Como teve algum momento teve assim? vários momentos. Qual o Teve primeiro que vem na vários, sua cabeça, assim, que você fala, esse? Ai, Porque ela atuou assim, no ó, criminal, então provavelmente ela já Eu já teve ia perguntar qual era a muitos momentos assim, né? Teve muito. Nossa, tem um caso que, assim, até hoje a pessoa até fala comigo pelo Facebook, né? O doutor Franklin, quando ele estava na criminal, e a defensoria na época, só tinha um defensor aqui em Ariquemes e ele não fazia júri ainda, ele não tinha, eu não, tem que chamar alguém de fora. Não tinha segurança, né? Aí o doutor Frank falou assim, doutora Corina, você não quer fazer um júri, não? Do nada. Do nada. Eu falei, vixe, doutor, eu nunca fiz júri. Só da faculdade, na época. E ele, como que foi da faculdade? Aí eu falei, foi ótimo, eu fui uma advogada.
Me senti pronta. Ele, então, vamos fazer, vamos. Eu vou te nomear em 2 processos. Eu falei, não, vamos nomear em 1. Ele, não, vou nomear em 2. Ele nomeou em 2. Fiz o primeiro júri, foi absolvido. Frio na barriga. Mas eu estudei, que, olha, de virar à noite. É. Estudei assim e falei, meu Deus, fiz. Aí ele falou, minha filha, você nasceu pro júri. Ele falou, Olha só. não, você vai fazer mais. Aí fiz outros para a defensoria, tinha uns que não tinha como, a pessoa cometeu o mesmo fato, né? Até aconselha que confessa para diminuir a pena, tudo. E o mais inusitado, antes dele sair da vara criminal, ele me nomeou em um de uma mulher que já estava há 5 meses presa. E aí ele foi para a vara civil. Sim. Aí até no dia que eu fui fazer o júri, ele subiu lá, né? Falou, você... Vou lá assistir. Quando ele viu, ele falou assim, vige, ela já está condenada só pela roupa que ela está vestida. Porque ela estava com o vestidinho todo coladinho, sabe? Bem, assim, uma roupa muito vulgar, tadinha. Fiquei até com dó de... Falei, ai, doutor, mas eu vou dar o meu melhor. Para o ambiente. Mas né? eu estou convencida que ela não matou essa criança. E ela era tia da criança. Nossa. Eu estou convencida, eu estudei o processo. Se ela for condenada, vai ser uma maior injustiça. Filha, foi um júri difícil. Quantas horas de júri? Esse júri foi... ele adentrou à noite, ele terminou, eram as 2 horas da manhã. Olha só. E, por último, na última, eu virei para os jurados e apontei para o pai da criança lá no plenário, que eu tinha convicção que foi o pai que matou. Nossa. Porque, assim, a criança, ele era negro e ela também é negra, a mãe da criança. E a criança era branquinha, do olho azul. Ele ficou naquele... Só que aí ela tinha traído ele. E aquela criança não era filho dele, por isso que ele... Uau. Aí eu peguei e pedi para colocar a foto da criança e falei, olha lá, ele que matou a criança. Nossa, ainda porque ele não admite. Falei. O jurado olhou. De uma vez, todo mundo... Ele olhou. Foi depois? Oi? Foi acusado? Denunciado? Foi aberto para investigar ele, sim. Mas aí depois eu não sei que virou. Mas foi aberto. As provas também indicavam... As provas assim, entendeu? E aí eu consegui comprovar que ela não matou. Então esse foi o caso que te marcou. Marcou. E assim, fiz gratuitamente. E passou anos e anos, e um dia ela me achou no Facebook. Olha só. Até hoje, você vê as mensagens que ela coloca. Mudou a vida. Mudou a vida. Não, liberdade, né? Ela devolveu um bem maior, liberdade. Meu Deus. E até hoje ela fala comigo. E por que criminal? E como mulher, você realmente não sentiu nenhuma diferença nessa área? Não. Gente, eu tô impressionada. Não, nunca senti. E por que o criminal? Ele te escolheu? Você escolheu o criminal? Eu me apaixonei pelo direito penal na faculdade. Eu tinha um professor, né, que era delegado e ele era fantástico. Aí fui para o Damásio, eu tive aula com capês, com o Damásio. Aí você fica apaixonada pela forma que Olha a aula, né? A forma que eles dão aula, você se apaixona, Sim. né? Só que a realidade do direito penal, ele é muito frustrante, né? Sim. Nem sempre é do jeito que a gente espera. Do jeito que espera, até mesmo que tem o cliente. que ser. Exatamente. Eu acho assim que é muito sofrido. Adoro a Não é para fazer. qualquer um. Eu gosto demais do processo, fazer processos penais. Eu gosto mais. Até nós fizemos um júri junto, nós estudamos. O meu primeiro júri, primeiro e único até hoje, foi com a doutora Corina. Olha só. Ela me convidou para ter essa experiência. Num momento a gente compartilhei que eu não tinha feito, que era um sonho que eu tinha. E ela falou, vou te ajudar. Quer fazer um júri comigo, então? E às vezes as pessoas falam assim, porque alguém é experiente, não tem paciência de
ensinar ou toma que o processo se vira. Não, pelo contrário. Ela falou, Érica, que dia que a gente pode estudar aquele caso do júri? Vem aqui na minha casa, pode ser hoje? Era um domingo, se eu não me engano. Um domingo. Hoje à noite, tá o horário, você pode vir aqui na minha casa? Ela tem um escritório dentro da casa dela. Ela falou, você pode vir aqui pra gente estudar o processo do júri e tal dia? Eu falei, claro. Fui, nós sentamos, estudamos e tudo, e ela me explicando o caso e tudo. Eu acompanhei ela no júri, não falei, não, porque era uma situação que, de fato, precisava, né, de uma atenção. E foi o primeiro que eu participei, foi com ela. Olha só. Foi a primeira oportunidade que eu Bacana tive. isso de querer ensinar e Sim. oportunizar. Na época você já era advogada, estava iniciando? Eu acho que eu já tinha uns 3 anos. Então, já era mais, advogada. mas não tem muito tempo isso. Deve ter Não tem muito tempo. nem 4 anos, deve ter uns 3 anos isso. Nossa, que talvez Tem 4. mais. Tem mais, né? Tem mais. Tem, porque eu Tem estou no mais, meu acho que escritório. Uns 4. 4, 5 anos. Eu advogo tem 8 e deve ter isso. E é legal, porque hoje em dia a gente, se você parar para pensar, hoje ela falou que são 10 pessoas dentro do escritório dela, contando de estagiários e advogados. Tem outros colaboradores, né? Que é secretária, tem a moça da cozinha, Sim, né? Que tem. fica ali. E que eu sei que ela faz uma tapioca boa, Olha que eu já só. descobri. Diz que ela faz uma Eu tapioca sei lá, boa. eu sei que quando eu fui recebida lá, tinha um lanche muito maravilhoso. Banquete, né? Banquete, Um lanche. banquete. E Agora, não sei se era pro meu presidente Márcio, né? Tá ligado? era para todo mundo, eu Tô tenho brincando, certeza. tenho certeza. Tô brincando. E se você parar para pensar, ela, com certeza, na vida dela profissional, são mais de 20 anos, 21 você falou? 21 anos. 21 anos de carreira, já deve ter passado pelo seu escritório, pelo menos, não sei, 10, deve ter passado mais de 20. Muito mais. Muito mais, né? Impactou Muito. Só impacta na que vida eu das pessoas. conheço Muito. Levi, você falou a Eda, a Vanessa Lima, a Gi, a Josi, a E Vânia, Vanessa, a loira, a Vanessinha. Vanessinha, Vanessinha, o Bruno. Olha aí, só que são 8. Aí agora tá com você a Vitória, que namora com meu primo também, a Martinelli. Isso. Tá, vixe, deve ter passado mais de 30, 40. Tem mais. Deve ter passado muito mais. Muito E que mais. legal, né? Impactou e É transformou essas uma pessoas. coisa com muito certeza, legal. Com certeza, Né? absoluta. E nós estamos com alguns outros projetos dentro do podcast que a gente vai ter oportunidade de contar a história do escritório, apesar da gente já ter abordado aqui Olha de como novo. começou, né? Como começou ali, mas a gente ainda vai Sim. inaugurar uma outra série e a gente vai ter oportunidade ainda de ouvir muito mais a sua história, muito mais como é que surgiu de fato esse novo, né, escritório, porque lá foi um up que foi bom ter que dar dado. um gostinho de quero mais, né? Eu tenho certeza que Mistério. deve ter sido um sonho também que você Sim. tinha e que realizou, conseguiu realizar. E mais pra frente, com Tenho certeza. outros ainda, E sempre não paro. os olha sonhos, aí. né? Não, Meu você Deus. estava Mas conversando, as os bastidores fotos- estavam falando que ela tá fazendo aula de inglês. agora. Eles passam inglês. Não Tá é? vendo? Então, não E- para não. Eu acho que essa que é a fórmula do sucesso, né? Não parar. Daqui parar. uns dias, daqui uns meses, talvez, dias, não sei, você com certeza receberá outro convite pra gente fazer uma nova entrevista, um novo Com bate-papo. certeza. Né? A gente já está Estou à disposição. encaminhando aí Eu para agradeço. o final. Fico E, Lari, você tem sempre. A pergunta final? Tá, vou fazer. Eu não posso encerrar, a gente não Sim, pode se essa encerrar isso pergunta sem eu abordar faço. isso. A gente não pode acabar, né? Não. Fica à vontade. E essa pergunta eu gosto de fazer e também vou falar para responder com o coração. A primeira coisa que vem na cabeça. Para você mesmo, Corina, o que você quer deixar como legado? Se você puder escolher, eu quero deixar isso. Nessa terra, nesse... Olha, Para os seus filhos, um conselho que você pudesse dar para os seus filhos, Deixar para um os legado. jovens Quis deixar advogados. isso. Qual é o legado? Passei por Qual o aqui e legado? deixei isso. não Passei pela desistir terra. nunca. Você entendeu? Não desista nunca. Obstáculos existem na vida e obstáculos ele é para ser superado, ultrapassado. Certo. Toda vez que pergunto, alguém responde assim. E sempre ter entusiasmo. O entusiasmo, a palavra entusiasmo, ela significa ter Deus dentro de si. Não Então, sabia.
manter, pois pode Que massa. ver o significado da palavra entusiasmo. Ter Deus dentro de si. E sempre acordar com entusiasmo. Que o seu dia vai ser. E é isso que eu passo para os meus filhos, porque... E respeitar as pessoas. Tratar o ser humano como ser humano e não como objetos. Porque as pessoas hoje dão muito valores a bens materiais. Esquece da pessoa humana, do ser humano. Então a gente precisa disso. De pessoas que seja mais humana. E é o que eu procuro cada dia dentro do meu escritório, atender os clientes. Mesmo aquele que não tenha condições financeiras, eu não deixo sair sem atender. Olha só. Não é porque ele não tenha dinheiro que eu não vou atender ele. Porque eu não consigo deixar ele sair da minha porta, saber que é por ele não ter condições financeiras. Olha só. Entendeu? Então é isso que eu sempre falo para meus filhos, ainda mais eles que estão... a Letícia já se formou agora, é médica, está aí trabalhando, sempre vê a pessoa humana. Lindo. Uau. Corina, antes de encerrar, eu tinha esquecido, na hora eu não quis te interromper. Quando eu falo que eu me identifico muito nela, você conhece também um pouco da minha história, Sim. as coisas também que eu enfrentei aí na minha carreira para chegar onde eu cheguei. Não sou uma mulher que vim de família rica de dinheiro, Sim. mas rica de princípios, rica de valores. educação, valores. Isso E é que dou importa. graças a Deus por isso, porque eu sei que isso é o mais importante. E quando você falou que seu pai, seu avô, seu pai, Não, meu pai. seu pai falou para você que não te enxergava desse jeito, eu já falei sobre isso em outro Foi. episódio. Comigo foi parecido. Meu avô, hoje ele é falecido. Todo mundo falava para mim, e fala até hoje, Érica, você tem um perfil para isso, para aquilo outro. Só que nunca me passou pela cabeça, talvez um dia eu mude de ideia, não sei, para algum concurso público, mas nunca me passou pela cabeça ser outra coisa, depois que eu entrei e escolhi o direito. E meu avô fez a mesma coisa comigo. Ele olhava para mim e falava, eu não te vejo como nada além de advogado. Olha só. Você vai ser advogada. Talvez um dia eu tô te olhando, que Mas eu sou e sou muito feliz, muito realizada. E Excelente advogada. aliado a isso, inclusive uma vez eu fiz uma audiência com a Corina, eu quase tive um piripaque. Quando eu cheguei lá, eu fui olhar não, é a porta. Corina. Não, é a Corina. Não vou. Mas Eu fui olha, olhar na foi tão porta. bonitinha. Ela foi firme. E Você tão precisa de educada. ver. Eu, meu Deus, Corina, mas eu fiquei... Mas Eu ela olhei foi a porta, firme. Olha aí. colocava na porta, assim, o nome, né, das pessoas. E aí, quando eu fui lá para olhar meu horário da audiência, que eu olhei quem era advogado, eu falei, não, Deus, não é possível que vai ser. E no juizado você tem que fazer a sustentação oral. Sim, fazer alegações orais. Mas E eu ela falei, fez meu Deus. muito Pois eu bonitinho. fui, eu falei, Senhor, por favor, me dá a graça aqui para eu não Com passar grandeza, vergonha. Olha com só. grandeza. Tá vendo? Inclusive, depois Ali ela eu me... tive certeza que ela era uma grande advogada. Olha aí. Ela falou isso pra mim. Tá vendo? Por isso que eu falo... Por isso é que você para aquela aqui, mulher- quem sabe daqui a um tempo. Vamos falar pra ela, que isso? Não, e é uma mulher que eu tenho admiração também por isso. Eu tão jovem, isso foi logo no início da minha carreira. E ela teve a humildade, teste. a grandeza de olhar pra mim e falar. Ela já falou, verbalizou isso pra mim algumas vezes. E eu falei, meu Sabia que Deus, isso é tão importante pra quem zerei tá o iniciando? game, zerei a vida. Você se espelha naquela pessoa. Ela foi bem firme e foi Que bom. Né? bonitinha. E aliado Tanto a é que isso, teve êxito. não é? Ela teve êxito. Olha, viu? Foi. E ela teve êxito. E olha, no processo. Mas eu já sabia que ela ia ter. ela sabia, ela entrou sabendo. Eu já entrei na audiência que o meu cliente Ela eu fez já o sabia. papel dela. Eu sabia que o meu cliente não tinha nenhuma Não razão. tinha. Já tinha, eu avisei para ele, mas como ele não tinha condições de Teimoso. fazer um acordo ali, então
Teve que né? prosseguir o processo. E eu tô falando isso, assim, e tô aqui lembrando, essa semana eu tive uma conversa com 3 jovens advogados. Num bate-papo, numa mesinha comendo um lanche, eles falando, gente, a gente tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E eu ali, bem assim, meu Deus, porque eu sou do princípio, eu parto do princípio, assim, de propósito. Não é só você falar, eu vou entrar na advocacia e ponto, vou ganhar dinheiro. Não. É vocação, é propósito, é amor. Exatamente, porque a advocacia, na verdade, você não é só ali você atender o cliente e ir na audiência. Não. Você tem que fazer o processo. Tudo. Muitas vezes você tem que fazer diligência, ir nos locais, correr atrás da prova, porque às vezes o cliente... O que é exaustivo, né? Ele não vai. Aí Sim. você vai perder todo o seu trabalho. Exato. E eu olhava Quantas vezes peguei o carro e ia atrás da pessoa prova, para de testemunha. testemunha. Olha só. E aquilo ali ficou na minha cabeça, assim, aí eu falei, gente, mas... E eu quero aqui aproveitar para deixar um recado também para os jovens advogados. Respeitar o processo. Você Não, falou sobre o tempo que, né, A foi, construção, demorou para você ganhar esse, né, 5 anos. Então, respeitar esse processo que é o início da advocacia. Não é fácil para ninguém. Não é. Ainda aqueles que têm uma facilidade de ter uma condição financeira, uma família que dá um suporte, mas não é fácil. E pular etapas, às vezes lá na frente você vai ver. Mas é aquilo que eu falo. A pessoa tem que ter uma constância, tem que seguir um objetivo. E ver lá o final do teu objetivo. Agora, a pessoa quer já pular todas as etapas. E não é assim, em nada é na vida que a gente paciência. faz. E para enganchar, para fazer o gancho final desse... Eu fiz uma pergunta, foi a primeira vez que eu perguntei isso, foi na vamos fazer a entrevista segunda. anterior. Isso. E eu vou fazer essa pergunta pela segunda vez para você. Depois de ouvir toda a sua história e acompanhar um pouco do que foi sua trajetória, Corina, o que é sucesso para você? Olha, eu acho que é você ter a tranquilidade, o entusiasmo. É isso que é sucesso. Paz de espírito. Isso é que é sucesso. Trabalhar com Isso. amor. E trabalhar com amor e ser persistente. É isso. É isso. Sucesso, porque Nem sempre. ninguém ganha uma batalha sem luta. A vitória só vem com a luta. Então não existe. Então, sucesso é isso. Se alguém falar que foi fácil, pode duvidar. Né? Exatamente. Eu já fico. E outra coisa, Né? eu já sou uma pessoa assim que eu sou receosa com o fácil. Eu também, eu fico. Porque tudo que vem fácil parece que vai fácil. Né? Ou então vai ter ali na frente vão me cobrar, assim, aquilo vai me cobrar de alguma forma. Vamos olhar. Eu sou Então assim eu também não. Que bom. Eu tenho a preocupação com o fácil. Não é? Que Eu conversa prefiro o incrível. difícil. Pois é. Não desiste, prefere o difícil. E eu vou, se a cobra aparecer, eu piso. Eu piso e vou ficar de Fico pé. de pé. Deixa ela rastejando. Adorei. Adorei. Eu saí super motivada. Eu vou Gente. fazer o agradecimento e vou deixar você encerrar, igual você iniciou e Não, você pode encerra. fazer o agradecimento. Então, sem eu vou fazer o agradecimento e você encerra como dona da Dirty Cares. Tô brincando com ela. Que eu falei que ela é dona daqui, não, vou deixar. Eu sou olha visitante. Quem dera. Quando nasceu. assim, Uma sócia, né? No mínimo, No sócia. mínimo, de só a Ariquemes. filha de Ariquemes. Pronto, filha de Ariquemes que é melhor. Corina, muito, muito obrigada. Eu não vou agradecer só como entrevistadora do nosso podcast, mas como advogada, como mulher. A sua história me enriqueceu. Eu vou sair daqui modificada. E eu falo isso, mesmo se não tivesse essa câmera, eu falaria isso aqui pra você. Eu saí daqui motivada. Às vezes eu até brinco com a Erika no final que a gente faz nas entrevistas. Falo, nossa, a gente tava precisando ouvir isso, né? Então, assim, muito obrigada por compartilhar a sua vida com a gente, com quem acompanha nosso programa, nosso podcast, porque eu tenho certeza absoluta que, como eu saí motivada aqui, tem outras pessoas que vão sair, vão entender que tudo é um processo e você é uma grande, eu quero deixar isso registrado, uma grande referência para muitas mulheres. E eu nunca tive essa oportunidade de te falar isso, estou te falando que
até para, inclusive, para mim, que é lá de Porto Velho, que você é uma referência na advocacia e saiba disso. É importante. Como eu falei na entrevista anterior, às vezes a gente não sabe, né, os processos que a gente vai conquistando, ou então não entende. Então você foi espelho para a Érica, e hoje eu saio daqui modificada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito de coração. obrigada. Mesmo. E como filha, né? De ariquense. Não dona, mas filha, né? Talvez sócia. Mais uma vez, Corina, quero deixar meu agradecimento. Quando eu te convidei, você prontamente falou, eu quero, vou, aceito o convite. Mas e ainda me provou, ela me provou, ainda falou, olha, mas meu Deus, minha agenda tá muito difícil. E realmente ela me mandou, e falei, meu Deus, como que eu vou encaixar um horário aqui? E deu certo, graças a Deus, tudo isso com certeza estava escrito. Suas palavras, hoje eu tenho certeza absoluta que vai mudar a vida, vai transformar a vida de muitos acadêmicos, vai transformar a vida de muitos advogados, eu não vou dizer jovens, eu vou dizer advogados no geral, porque nunca é tarde para a gente aprender, nunca é tarde para a gente ensinar, e às vezes a nossa história, às vezes a gente não dá valor, mas para alguém, como foi a sua para mim, talvez transformou a minha vida, motivou a minha vida. E eu tenho certeza que vai motivar a vida de muitas outras pessoas. E eu fico muito feliz, lisonjeada de poder fazer isso por outras pessoas e estar aqui proporcionando isso para outras pessoas, compartilhando sua história. Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, espero ter contribuído. Eu que fico assim agradecida, emocionada por você falar que é o espelho e tudo. E isso traz uma responsabilidade muito grande, porque eu não posso errar. Porque assim, como no escritório, os estagiários falam, eu espelho em você e tudo. Então, aí você fica, é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode fazer nada de errado. Tem sempre, e a gente é humano, às vezes pode errar. E então, assim, eu tenho que me policiar. Mas olha, eu agradeço de coração, tá? Espero que tenha contribuído. Com certeza contribuiu. Obrigada, e teremos outras oportunidades. Teremos outras oportunidades, se Deus quiser, para mostrar. E meu escritório está aberto para vocês, do que precisarem. Conte sempre com a gente também. Nosso podcast, nosso estúdio, né, móvel daqui vai ser também sua casa e do seu escritório, se Deus quiser. Isso é uma meta e a gente vai conseguir alcançar. Já. Né? Eu já entendi, tem uma meta, eu vou já sair daqui assim, tô focadíssima. Dicas em Paris. Mentaliza. Ela já viu a gente. Isso, você mentaliza. Estou mentalizando em Paris. Dicas em Paris. Então, antes de sair, tu fala mais. Obrigada. Mais uma vez. Né? Por fim. Obrigada. Pode colocar pra gente, Rafinha. Verdade. Eu tava dando um beijinho de tchau, mas... Mais uma vez, obrigada, Natália, pelo apoio, Natália, por confiar no nosso projeto. Nosso amigo Stanis, obrigada pelo apoio também, por ceder aí o seu espaço, notícias daqui. Rafinha, muito obrigada Rafa, por estar aqui com a gente dando esse suporte. Larissa, doutora Corina. Foi incrível, que mulheres incríveis! Incrível. E segue nosso Instagram, nosso podcast, nossas redes sociais no geral, nossos canais oficiais. E fale também pra gente, quando nós perguntávamos igual foi feito, quem vocês querem gente, vocês vão ouvir. Compartilhe aí o que vocês querem ver aqui. Tá? Isso. Agora... Fiquem todos com Deus. Uma boa beijo. noite. Tchau, boa noite. Tchau, Corina. Bom dia.